Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para mais uma Masterclass, a Masterclass de junho, e sejam muito bem-vindos a essa Masterclass. Hoje vamos falar sobre saúde mental na família, como sendo, né, um recurso importante no relacionamento familiar para trabalhar os estudos e os trabalhos de casa também. Então, estamos aqui prontos para seguir. E falando sobre saúde mental, cuidar da saúde mental é super importante, né, e fundamental nesses tempos de estudo, né? Então, na Masterclass, nós vamos, né, vou falar um pouquinho sobre falar uns segredinhos, né, para um relacionamento saudável e dar dicas, e vamos pensar juntos como que nós podemos fazer para melhorar, né, essa questão familiar. Eu venho falando já sobre, desde março, sobre dever de casa, esse relacionamento, né, família, filhos, pais, filhos, na hora de estudar em casa, tem sido assim um gerador de muito estresse familiar. As famílias ficam, os pais, né, ficam muito desgastados, estressados, nervosos. Então, é importante nós estarmos falando sobre criarmos, né, memórias afetivas, como foi o tema de maio, e também estamos cuidando da nossa saúde mental para estarmos, então, preparados para lidar com essas questões com os filhos. Então, vamos falar sobre promoção e prevenção em saúde mental. Então, o que seria promover e prevenir, né? Prevenir é fazer de tudo para que não aconteça algo que venha causar dano à saúde mental dos nossos filhos, à nossa própria saúde mental. Então, temos que buscar estratégias para que, então, aconteça a prevenção da saúde mental, como, por exemplo, né, fazer campanhas contra bullying, sobre campanhas contra abuso infantil, contra suicídio, contra depressão, também com relação aos pânicos, né? Então, o que que acontece? Por exemplo, eu acho que quando a gente chega assim no suicídio, no pânico, já estamos falando em algo que vai muito além do que simplesmente falarmos sobre o meu tema que nós temos falado, que é o dever de casa, né, a rotina de estudo. Quando se chega, né, a essas questões, vai muito além e precisa ser tratado de uma outra maneira, que não simplesmente numa aula, numa masterclass. Precisamos, inclusive, encaminhar as pessoas, então, para um acompanhamento mais salutar do que simplesmente estarmos numa aula, né? E precisamos, então, promover essa saúde mental com ações que venham estimular a potencialidade das pessoas para que elas possam, então, buscar um fortalecimento saudável, né? Então, precisamos de campanhas de estímulo à atividade física, ao relacionamento em casa, às habilidades socioemocionais, à empatia, né? Coisas que hoje estão ficando um pouquinho para trás, mas nós temos que sair em busca dessas habilidades para que nós possamos, então, encontrar um equilíbrio mental, né, saudável, para nós podermos lidar com as nossas questões diárias. Então, alguns fatores de risco que podem acontecer, né, nesse momento com a família, e que, ao entendermos quais fatores são esses, a gente poder, então, entender também quais fatores de proteção precisam acontecer, né? Então, vamos pensar, nós temos aqui listados alguns fatores de risco, sim, temos, mas podem acontecer muitos outros, sim. Então, essa lista, ela pode, dentro do pensar, né, do seu próprio pensar, né, da sua própria autoconsciência, essa lista ela pode crescer também, ou ela pode até diminuir,
tá bom? Então, fatores de risco, né, que nós encontramos com mais frequência para ser, né, um desequilíbrio emocional e na saúde mental, é o conflito familiar, os maus tratos, os traumas, né, crianças maltratadas, pessoas maltratadas, familiares maltratados, né, geram risco, famílias que têm um problema mental, algum tipo de transtorno, então passa, né, de um membro da família para outro membro da família e vai crescendo, morte de um familiar, o óbito, né, pouca disciplina na família, então até existe assim uma família desorganizada, então precisamos entender que a organização dessa família precisa ser trabalhada, então, para que os maus hábitos deixem de acontecer e aconteça uma reorganização dessa família. Pais que não prestam atenção, que estão desatentos, que não prestam atenção nos filhos, divórcio, enfim, ou tantas outras coisas, né? Crianças que acabam perdendo todo mundo e ficam sozinhas, enfim. Fatores de risco são muitos. Essa lista ela pode ser completada por você. Então, precisamos entender quais fatores são esses para que nós, então, possamos trabalhar os fatores de proteção. Precisamos proteger a nossa família, precisamos nos autoproteger, né? Então, ter uma convivência familiar positiva, né? Estarmos sempre pensando uns nos outros com empatia, com presença, com estímulo da expressão e dos sentimentos. Então, é preciso. Quantas vezes, né, a gente entra em casa, a gente nem dá oi, a gente nem conta como foi o nosso dia, a gente nem pergunta como foi o dia, né, do outro que convive conosco. Então é preciso, né, estimular, os sentimentos, ter expressão, dizer: "Vamos sentar aqui um pouquinho, vamos conversar um pouquinho", não, a gente é como se a gente desligasse um botão e ligasse outro, né, eu desliguei o botão. Então, desliguei o botão da rua, cheguei em casa. Agora eu vou ligar o botão de alguma atividade que eu tenho que fazer em casa. Muitas vezes, uma dessas atividades é fazer o dever de casa com o filho, né, então nós vamos falando sobre isso durante a aula, né. Pais outro fator de proteção, né, pais que estimulam cognitivamente os seus filhos, estão sempre ao lado deles para apoiar nos estudos, para poder garantir que eles tenham uma aprendizagem, eh, perfeita, boa, né, para poder então seguir naquela autonomia que nós temos falado, naquele protagonismo, naquela responsabilidade, naquela autorregulação. Então, é muito importante que os pais estejam atentos à parte cognitiva dos seus filhos, né? Se eles estão aprendendo, se existe alguma dificuldade. Esse também é um fator de proteção. Ter regras familiares claras e consistentes. Então, o que pode, o que não pode, a que horas pode, como se faz alguma atividade dentro da família, para que então possa haver organização, dentro dessa família, para que possa ter um planejamento eficaz dentro dessa família. Pais atentos aos hábitos dos filhos, horários, né, atividades extra classe, horários de estudo, uma coisa importante também, né, na escola, quando é que vão existir datas importantes para que esse pai esteja indo à escola, numa reunião de pais, numa festividade, né, num momento em que foi chamado ali por algum motivo. Então é importante ter atenção, pais que acreditam no sucesso dos seus filhos, né, é importante. As crianças, os adolescentes, eles estão em um processo. Então, o que que acontece? É um processo que está em andamento. Então, qual é o sentido? É chegar a ter um sucesso, a ter uma conquista, a ter uma vitória. Qual é? No final do ano, passar de ano, por exemplo, né? Em algum momento sair para um intercâmbio. Então, é preciso acreditar que aquele filho vai conseguir. Hoje mesmo em um atendimento lá no consultório, né?
Não foi hoje, não. Hoje foi outra conversa, mas foi na segunda-feira. Ele vai segunda e quarta. Então, eu cheguei, né, fiz uma atividade super bacana, né, um trabalho super bacana com ele. Quando eu cheguei lá fora, eu sentei do lado da mãe e disse assim: "Olha, eu estou pressentindo alguma coisa". E aí eu disse assim: "Eu acho que ele vai passar direto". E aí a mãe chegou para mim e disse: "Eu também acho". Foi muito legal, sabe. Hoje também teve outra conversa estimulada, sim, então é por aí, tá. O impacto da saúde mental no relacionamento com os filhos durante os estudos. Que impacto é esse, né? Então, nós precisamos identificar e gerir as emoções. É fácil, às vezes, identificar e gerir as nossas emoções? Nem sempre, né? Às vezes nós temos assim um comportamento que não sabemos por que que aquilo está acontecendo. Então, nós precisamos aprender a reconhecer o que é que está acontecendo comigo? Por que que este, sentimento, este comportamento está acontecendo assim? E precisamos, então, gerir essa emoção para ajudar a evitar os conflitos e melhorar a relação com todo mundo na casa, não só com os filhos, mas com todos que convivem. E principalmente nessa masterclass de hoje, que fala sobre a saúde mental, eu vou falar muito no próprio eu, tá? Então precisa também, nós, né, você, precisa aprender a gerir as suas emoções. É uma tarefa fácil? Nem sempre. Às vezes precisa de uma outra escuta? Sim. Às vezes precisa de uma outra ajuda, de um apoio? Sim, mas precisamos procurar e aprender, né, a gerir as nossas emoções depois de identificadas. Também ouvir com empatia, ou seja, ouvir atentamente alguém da sua casa. Então, como estamos falando dos filhos, ouvir atentamente os seus filhos. E sem julgamentos, porque é muito fácil, né, nós julgarmos, por uma série de fatores. Às vezes dizemos que aquela criança não consegue nada, que aquela criança é preguiçosa, que aquela criança não é organizada, que aquela criança não, 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 muitos nãos. Mas precisamos, então, tirar o julgamento para a gente construir um bom relacionamento, né. Então vamos tentar ouvir, deixa essa criança, se fazer ouvir, eh da maneira dela e procure entender. Eu não vou falar agora, mais sobre esse ouvir, porque nós vamos falar sobre o diálogo, então eu vou falar lá do diálogo, tá bom? Estabelecer, novamente, já falei, né, estabelecer limites e expectativas claras. Para quê? Para garantir que o estudo ele seja produtivo. E que a convivência ela seja harmoniosa dentro de casa. Se eu não tenho uma convivência harmoniosa, se o meu pai e a minha mãe não me escutam, não têm empatia comigo na hora que eu vou estudar, então não conseguem entender a maneira como são as minhas emoções, como é que eu vou ter um estudo produtivo, se eu não tenho uma convivência harmoniosa dentro da minha casa. Então fica muito difícil. Impacta, né, na saúde mental dessa família, nesse relacionamento. E aí, então, impacta nos estudos, é evidente, porque se essa criança ela não está segura, a autoestima dela está prejudicada por conta dessas questões familiares, ela não vai conseguir realizar as tarefas escolares corretamente. Então, é importante estarmos prestando atenção, identificando e gerando as nossas próprias emoções. E aí nós temos, né, uma receitinha básica para cuidar da saúde mental em família. Então aqui tem algumas ideias, né, algumas dicas, mas existem muitas outras, né, não tem como nós falarmos de todas elas. Então, continua fazendo a sua listinha aí, né. Lá nos fatores de risco, nos fatores de proteção, não falei da gente aumentar a nossa lista, né, com outras informações, então vamos aqui agora aumentar a nossa lista de receitas básicas para nós podermos cuidar da saúde mental. Eu queria começar pelo meditar e praticar ioga. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim: "Ah, ioga, meditação",
Então, voltando aqui, né? Eu estava falando, a minha internet caiu, mas nós vamos voltar, tá? Então, vamos agora na receitinha básica, né? E aí eu falei o seguinte, estava falando sobre meditação e prática de yoga, que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei se essa parte ficou gravada, se ficou, vai ficar repetida, tá? Mas vamos falar de novo, né? Às vezes as pessoas pensam assim, meditar, fazer yoga não é para mim, não, são pessoas mais adultas, para não falar outra coisa, né? Nada disso. Podemos praticar a yoga, a meditação também junto, podemos praticar sozinhos, trabalhar o nosso eu, né? Cuidar de nós mesmos, da nossa saúde mental, mas também podemos fazer em família. Então, acho assim, família, dependendo da idade dos filhos, inclusive, seria interessante, por exemplo, sair desse ambiente familiar, onde já acontecem tantas questões, né, boas e ruins, alguns conflitos, ou em outros momentos está tudo bem. Então, de repente, né, por que não, quem tem pode, né, ir numa praia, por exemplo, no final da tarde, quando o sol já está se colocando em posição de se pôr, né, por exemplo, e chegar nessa praia para juntos, chega lá, dá uma corridinha, molha os pés um pouquinho, depois senta para observar, né, esse fenômeno do pôr do sol, e aí num movimento, por exemplo, de meditação, vamos olhar, vamos ficar em silêncio, vamos curtir esse pôr do sol, chegar da noite, a brisa, então, é importante, sim, estarmos juntos. Ah, por exemplo, hoje não tem como ir toda a família. Ah, mas nós podemos ir em quantos? Em dois? Vão em dois. Ah, nós podemos ir em três. Então, vão em três. Ah, nós podemos levar uma família amiga. Então, levem uma família amiga. Mas façam desse momento um momento, né, para cuidar dessa saúde mental de vocês enquanto família, juntos, né? Uma outra coisa que é muito prazerosa é cozinhar juntos. Aí diz assim, ah, não acredito, as crianças amam, tá? Elas amam cozinhar, e quando os pais estão juntos, melhor ainda. Aí acontece o quê? O ideal, então, é que seja feito um trabalho em equipe, e não um trabalho assim, né? Por exemplo, tomar cuidado com o que vai falar. De novo, voltamos aqui na empatia, né? Sempre está elogiando, poxa, que legal, você conseguiu encontrar esse sabor, você cortou direitinho, mesmo que não tenha feito, vai estimulando, podemos melhorar da próxima vez. É melhor, por exemplo, que dizer, nossa, não faz nada direito, cortou tudo errado, gastou o alimento, derrubou as coisas no chão, agora eu vou ter que limpar. Caso derrube, sujamos um pouquinho, depois que nós acabarmos aqui, nós vamos limpar essa sujeira que nós fizemos aqui, esse ambiente, vamos deixar tudo limpinho, cheirosinho. Isso também é a maneira como nós falamos com essa criança. Então, ela precisa ouvir e entender que, mesmo que ela tenha feito algo errado, ela tem o seu apoio, ela tem o apoio da família. E até para você vai ficar melhor, porque quando você usa esta fala com o seu filho, né, com a sua criança, o que que acontece? Não provoca estresse. Então, você não se aborrece, você cuida da sua saúde mental. E aí você não se aborrece, você não se estressa, né? Você não briga, você não gera confusão. Então fica mais fácil, aquela criança vai ficando cada vez mais confiante e acreditando nela, e aí então o que que acontece? Segue o caminho, né? Outra questão também muito prazerosa é ler e contar histórias, né? Então, nós podemos ler para os nossos filhos, mas os nossos filhos também podem ler para nós. Em algum momento, aí, em outra masterclass, eu não sei, não me recordo se foi a passada, mas assim, né, tem essa questão também que eu falei sobre a criança também ter a oportunidade de ler, né? E que nós, então, tenhamos uma escuta simplesmente da leitura. Às vezes a criança ainda não consegue tratar o plural e o singular da maneira correta, fazer as concordâncias corretas, a leitura correta, às vezes pode comer uma letrinha, então é importante ela estar sempre sendo estimulada. E uma letrinha sumiu aqui, vamos buscar ela, aí repete essa palavra com ela, e vamos fazendo com cuidado para que essa criança, então, fique motivada e ela consiga, né, gerir também as emoções dela. É possível. É para ela também, é para a criança também, não é só para nós.
Então, nós temos aqui, né, o autoconhecimento e gestão das emoções para melhorar a convivência. Então, nós precisamos, já falamos, aprender a meditar, né? Ter uma autoconsciência de você mesmo, né? E reduzir o seu estresse é super importante para você em primeiro lugar. Se não for importante para você em primeiro lugar, não vai chegar para o outro, não tem como. Então, precisa ser para você primeiro, você aprender a gerir, né? Eh, essa autoconsciência e reduzir o seu estresse, os seus aborrecimentos, né. Identificar as suas próprias emoções, já falamos sobre isso, né, identificar e gerir as próprias emoções para poder melhorar a convivência, praticar habilidades sociais, quais seriam elas, né? Empatia, comunicação, para construir relacionamentos saudáveis. Saudáveis com quem? Com todos aqueles que vivem ao seu redor. Seus filhos, em primeiro lugar, dentro da sua casa, né? Seu marido, sua esposa, as pessoas que cuidam da sua casa, né, que estão ali para trabalhar para você, ajudando você. Então é preciso criar relacionamento saudável com todas essas pessoas e criar relacionamento saudável também com empatia e comunicação com a escola, né, tanto da escola para com vocês, quanto de vocês para com a escola, e nós vamos falar mais tarde. E se de todo, né, vocês, não conseguimos tratar dessas questões desta maneira, então o ideal é que nós busquemos, né, que seja, providenciado então um profissional para nos ajudar, né, porque podemos estar nesse momento de precisar de um profissional, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, então é importante que nesse momento a gente entenda essa questão e busque esse profissional para poder ajudar a gente, né, nessa consolidação de ter uma saúde mental, tá legal? Aí agora eu vou entrar então no diálogo que eu queria falar lá, mas eu deixei para cá, né? Manter um diálogo aberto com as crianças, com os filhos. Então, o que eu queria dizer lá, que eu não disse, vou dizer agora. Por exemplo, existem aqui as crianças, mas também existem os adolescentes. Então, as crianças, elas não vão, eu sempre falo isso, né, nas minhas reuniões com os pais, sempre falo isso, a criança não vai sentar e vai dizer assim: "Vamos, senta aí, pai, mãe, irmãos, eu quero ter uma conversa importante com vocês". A criança não vai dizer isso. A criança, ela vai conversar através do comportamento. Então ela pode ficar alegre, muito alegre, festiva, ela vai estar dizendo alguma coisa para vocês. Como ela pode ficar triste, ela pode chorar à toa, ela pode se calar, ela pode se esconder, né, ela pode fazer uma birra, diferentes questões. Ela está querendo dizer alguma coisa para você, e é preciso que você escute. Na escola, é preciso que aquela escola escute, e se não for nada referente à escola, precisa tratar essa questão com a família também. Vamos falar já já sobre isso. A criança, ela funciona assim, né? Então, ela vai ter um comportamento, e através do comportamento, você precisa entender que ela está precisando de uma escuta, que ela está precisando de um diálogo com você. Então, você precisa, pai, mãe, se colocar à disposição dessa criança. Já o adolescente, ele tem muita dificuldade para falar muitas vezes, né? Fica lá no mundinho dele, e aí o que que acontece? É importante que a gente também tenha uma escuta para esse filho, deixa ele falar. Falar das emoções, falar das suas dificuldades, dos seus medos, das suas vitórias, dos seus sucessos. E muitas vezes eles não sabem como se colocar, como se apresentar para nós. E aí caímos num erro. Qual erro seria, por exemplo? Caímos no erro de eh, cortarmos de repente essa conversa, está muito longa, não tenho mais tempo, eu vou cortar e vou dizer, por exemplo, que deixamos essa conversa para depois. Isto desanima. Esse adolescente, ele fica perdido. Então é importante nós termos controle, gestão do nosso tempo, que eu também venho falando isso com vocês, e que ao gerir o nosso tempo, nós tenhamos
tempo suficiente para ouvir os nossos filhos e conversar com eles. E aí, novamente, eles vão criando autoestima, autoconfiança e vão se organizando, se autorregulando para chegar a ter um comportamento que eles mesmos possam gerir as suas atividades, que eles consigam realizar as suas atividades, os seus estudos, os seus trabalhos de casa. Então, é super importante mantermos esse diálogo aberto com os nossos filhos, também ter tempo para se divertir. Então, por exemplo, esse tempo ele é muito importante que ele seja planejado. Ah, acorda, vamos embora, vamos para onde? O que que vai acontecer hoje? Eu estou com sono, eu estou com fome, eu quero ficar em casa, eu quero jogar videogame, eu quero ver televisão. Não, vamos planejar. Então, dia tal, vamos a tal lugar, vamos sair juntos, vamos brincar, vamos ao parque, vamos à praia, vamos na casa de um parente encontrar os nossos priminhos, e, né? Então, por exemplo, né, planejar. Então, se a gente vai num parque, por exemplo, como foto que fala, né, vamos jogar bola, nós temos bola? Se não temos, como é que nós vamos jogar? Então, precisamos providenciar uma bola, vamos andar de bicicleta, os nossos pneus estão cheios, as nossas bicicletas estão limpas, estão funcionando direitinho, por exemplo, né? Ah, vamos na casa dos nossos parentes, ver os nossos primos, aí vamos ficar lá um olhando para a cara do outro, né? Os adultos, né, conversando. Não, vamos levar um jogo de tabuleiro bem legal, que dê para envolver todo mundo, que possa como fala, a gente possa dar muita gargalhada juntos, né? Tem até um, não sei se eu devia indicar aqui, mas eu vou indicar que é o Imagem em Ação, né? É um jogo delicioso para dar muita gargalhada, para brincar em família, todo mundo junto, né? Quem não quer entrar porque fica com vergonha, daqui a pouco, quando a gente vê, já está se metendo na conversa, ou seja, já está participando, né? Então é muito prazeroso, eu acho que é uma boa dica, né. Então vamos lá, ter tempo para se divertir, às vezes não só ao ar livre, pode ser dentro de casa, mas a gente também pode se divertir com um bom jogo de tabuleiro, né, com vamos ver umas dicas daqui a pouco, né. E também oferecer sempre, né, o apoio emocional para a resolução de problemas, para a resolução de conflitos, para esse filho ter calma, sentir que ele está sendo respeitado. Precisamos respeitar nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Precisamos nos respeitar. Nós não queremos respeito, nós queremos que todo mundo nos respeite, inclusive os nossos filhos, inclusive os de dentro da nossa casa. Mas nós precisamos, é uma via de mão dupla, nós precisamos respeitá-los também, tá? Ter calma com eles, dar um colinho de vez em quando, né? Fazer aquele cafuné, aquela coceira, tem famílias assim que ficam coçando uns aos outros, é super importante, tá? A gente participar desse momento com os filhos, sempre pensando que, a partir do momento que essa convivência aconteça, a saúde mental dessa família, né, de cada pessoa dessa família, vai estar mais ajustada, tá bom? Vamos falar sobre rotina saudável e equilibrada para a saúde mental. Então, de novo, continua criando a sua lista, tá? Aqui estou trazendo algumas dicas, algumas rotinas, mas existem muitas outras. Então, você precisa ter um sono tranquilo para o seu bem-estar mental, só você, sua criança também, né? Muitas crianças, às vezes, chegam de manhã na clínica bocejando, com uma tromba desse tamanho. Não é porque elas não querem ir, não, pelo contrário, elas gostam muito lá no consultório, né? Mas o problema é que elas dormiram mal, dormiram pouco. Aí tem um menino que já chega dizendo assim: dormi cedo. E olha que ele chega às 10, hein? Aí ele diz assim: dormi cedo. Aí, tipo, ótimo, hoje o nosso rendimento vai ser melhor. E no dia que ele não dorme cedo, eu sei, porque ele boceja o tempo todo, ele não fica ereto na cadeira, ele deita sobre a mesa, então é totalmente diferente. Como é um trabalho que a gente precisa, né, trabalhar aquele cérebro de maneira cognitiva, né? Então, acaba atrapalhando, porque aquele cérebro tem que parar para poder cuidar daquele cansaço, daquele corpo largado. Então, é importante ter uma rotina de sono, né, adequada,
Para nós também, né, nós saímos cedo para trabalhar muitas vezes, ou então temos horário de levar filho na escola, de buscar filho na escola, de fazer as coisas em casa. Então é preciso que a gente também tenha um sono, né, um sono reparador, para nós ficarmos felizes no dia seguinte quando nós acordarmos, né. E sempre ter aquele tempinho para ficar um pouquinho na cama, né, para acordar direito, é muito bom. É, uma alimentação saudável é super importante, né, e aí, melhora, né, quando a gente se alimenta bem, melhora a nossa energia, melhora o nosso humor, o nosso cansaço, nós temos mais disposição, então é super importante. E fazer atividade física, então, nem se fala, né, praticar regularmente atividade física. Antigamente era mais difícil, mas hoje em dia tem tanta oportunidade de fazer atividade física ao ar livre, por exemplo, né, muitas coisas, né. Então, aproveita, não quer, coloca um sonzinho, né, um fone de ouvido e vai fazer sua atividade, convida um colega, uma colega para ir fazer atividade, vai com o filho, leva o cachorrinho, cachorrinho, gente, quem tem é uma excelente companhia para esse tipo de coisa. "Ah, eu preciso caminhar, mas eu não ando tão rápido, como é que vai ser? Ai, vou ficar tão cansada, tão aborrecida", leva seu cachorrinho. Ó, show de bola, vai dar super certo. E outra coisa, não só vai dar super certo para você fazer atividade física, mas também para criar empatia e comunicação. Por quê? Porque um cachorrinho, né, todas as pessoas curtem, olham, mexem, falam, param para conversar, e aí cria, né, uma empatia, né, cria uma socialização. E aí a gente volta para casa melhor, porque a gente conversou com alguém, a gente sorriu para aquela pessoa, a gente achou o nosso cachorrinho super engraçado na rua, e aí nós vamos seguindo, tá bom? Super importante esses movimentos e você cria a sua lista, tá legal? Outra coisa importante também, né, é ter o lazer e ter a diversão. Então, de novo, faça a sua lista, eu fiz a minha aqui. Não cabia muita coisa no slide, então, ficou essa lista aí, mas faça a sua, tem muitas outras coisas. Então a gente pode fazer atividade ao ar livre, como? Fazendo caminhadas, vamos fazer piquenique, piquenique é uma delícia, gente. Com o tempo, sabe, vai lá, vai com o tempo para conversar, leva bicicleta, leva bola, leva os jogos que vocês gostam, né, os animaizinhos, enfim, né, passeios de bicicleta, o que vocês acharem importante, né, de novo, ir à praia, ir à piscina, né, não esquecendo dos cuidados pessoais, que esse cuidado também é muito importante, né. Você vai para a piscina ou para a praia, teu filho fica lá assando no sol, depois sofre com aquelas queimaduras. Então, uma maneira, né, de mostrar empatia, de mostrar cuidado, né, é você proteger o corpinho do teu filho, do seu marido, da sua esposa, com, um protetor solar, por exemplo, com a barraca, com o chapeuzinho, né. Se você vai no campo, levar o como é aquele remedinho para mosquito, né, protetor, esqueci o nome agora. Enfim, se está chovendo, colocar um sapato quentinho, levar um guarda-chuva, enfim. É um cuidado especial que a gente precisa ter, né, com os nossos e conosco. Atividades culturais também são super legais, eu gosto muito, né, eu gosto muito, sou apaixonada por museu, quem me conhece sabe, então visitar museu é sempre bom, é cultural, né, a gente aprende, fica mais, culto, a mesma maneira, frequentar a exposição de arte também, né, ir a shows, a concertos, agora, né, esses jovens aí que vivem com os fones nos ouvidos, né, e aí tem não sei quem, eles falam os nomes lá, blá, 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 vários grupos, às vezes esses grupos vêm no nosso país, então incentivar, né, e perguntar se já comprou o ingresso, levar na porta, ir buscar. Então são coisas que vão: "Ah, mãe, eu vou com meu amigo, não quero ir com você, tá legal, eu te busco então. Ah, eu não quero que me busque, eu vou dormir na casa de alguém". Vai dormir na casa de quem? Como? Eu conheço, enfim, né. Cuidar, é um cuidado. E atividades em casa, né, então um monte de coisa a gente pode fazer, inventar, né. Então, por exemplo, eles têm aqui noite do pijama, que é muito legal, e planeja. Mas se for noite do pijama, é noite do pijama.
Um karaokê, planeja também. Cinema com pipoca, que é melhor, aí vamos lá. Quer dizer, eu cuido da pipoca, eu cuido dos assentos, eu cuido do filme, né? Eu cuido da bebida. Então, cada um fazendo uma coisa. Olha que atividade prazerosa, né? E os jogos de tabuleiro que eu sempre, toda vez que você me ouvir, você vai me ouvir, que o tema for esse, você vai me ouvir falar sobre jogos de tabuleiro. Minha família faz isso constantemente, né? Meus filhos já são adultos. E nós jogamos todo final de semana juntos, junto com a vovó, a minha mãe, né? Então, é muito legal, é muito prazeroso, a gente dá muita gargalhada. Às vezes tem uns. Pronto, voltamos, né? A minha internet caiu, o vídeo caiu um pouquinho, mas já estamos voltando aqui. Vou compartilhar de novo a tela, já estou acabando, tá? Então, a gente está falando aqui, né, sobre as diversões. Então, eu estava, né, falando sobre as atividades em casa, eu acho que deu para gravar. Mas estava falando, né, sobre a minha família, que nós jogamos juntos, que é muito divertido, né? Meus filhos já são adultos, mas mesmo assim, todo domingo, todo final de semana a gente joga, dá muita gargalhada, eu com eles e minha mãe também, né? Minha mãe tem 90 anos e ela entra em todos os jogos. Muito legal. Ganha, quando não ganha, fica chateada porque não ganhou. E assim a gente vai convivendo, sabe? Vai conhecendo o outro. Então, sabe aquele que fica mais nervosinho, aquele que quer ganhar sempre o jogo, né? Aquele que não se importa com nada, aquele que diz assim, preciso aprender mais coisa. É muito legal, é muito prazeroso, é muito divertido, sabe? E aí é importante também nós falarmos sobre a relação família-escola, né? Geralmente é momento de estresse também. Mas a gente precisa entender que nessa relação existe uma criança, existe um adolescente que nós precisamos cuidar porque eles estão aprendendo, estão em fase de aprendizagem. Então, o que que acontece? Precisamos ensinar, né, nossos filhos a entender que essa relação é importante. Muitas vezes, para a gente, o quê? Né? Manter um vínculo família-escola. E muitas vezes a escola procura a família só para apresentar alguma dificuldade do filho, por exemplo, né? Algum dano que ele causou, algum aborrecimento que ele causou, briguinha entre colegas, não aprendeu, não cumpre as tarefas, isso é super importante, né? Não cumpre as tarefas de casa. Então, vamos entender que essas tarefas precisam ser cumpridas, sim, faz parte, né, da responsabilidade de estar criando um ser humano para a vida, então faz parte, né, da responsabilidade desse ser humano fazer as tarefas escolares em casa, sim. Então, muitas vezes, né, a escola traz só os conflitos, só as dificuldades. Então, é importante que a gente tenha um vínculo positivo com a escola, e uma estratégia muito importante é a comunicação, né? Comunicação entre essa família e a escola. Por exemplo, uma coisa assim que pode acontecer, a escola, meu filho não, manda um recadinho, meu filho não fez o trabalho ontem porque aconteceu alguma coisa que impediu. Então, a família fica sabendo, essa pai, essa mãe teve cuidado de informar a família por que que aquele dever não foi feito, por exemplo. Ou então, nós não tivemos tempo, eu não sabia o conteúdo para ajudar, enfim, né? E da mesma maneira essa escola, né? Ela trazer também, não só as dificuldades, mas também o sucesso, né? As estratégias importantes, né? Positivas. Então, falar, reconhecer que os pais ajudam, reconhecer o esforço daquele aluno, reconhecer tudo o que acontece, falar sobre o rendimento do aluno, mesmo que não seja um rendimento tão bom, mas, inclusive, pedir à família, né, solicitar à família ajuda, me ajuda nisso. Será que precisamos conversar juntos? Será que precisamos de um especialista, de um profissional para poder ajudá-lo? Enfim, então, essa relação da família com o pai também, né, os pais ficarem atentos, às atividades que tem na escola, por exemplo, reunião de pais, alguma festividade, uma entrega de notas de boletim. Por quê? Porque quando
O filho vê que o pai, né, acordou de manhã ou saiu para trabalhar, mas depois deu uma passadinha na escola. O filho vê, é muito importante para eles se sentem muito edificados, né, com esse comportamento da família. Poxa, meu pai, minha mãe se preocupou um pouquinho em vir aqui, não importa a idade, tá, gente? Não importa a idade, você está construindo um indivíduo forte quando você faz isso. Então é importante. Ah, eu não quero saber, não tenho tempo. Tenta organizar, né? Aí voltamos à gestão do tempo. Tenta organizar o seu tempo de maneira que use o diálogo, né? Ah, eu não tenho tempo no trabalho, não posso sair. Use o diálogo com o seu chefe. Avise com antecedência de que você precisa estar na escola naquele dia, naquele momento. Como é que você pode fazer para repor aquela saída, enfim, conversando que se entende, né? Já diz o ditado, né? Então, existem muitas possibilidades. E aí, vai fazendo a sua listinha, tá? Para a sua saúde mental do seu filho, das pessoas com quem você convive. É muito importante. Bom, e para a gente encerrar, dizer, né, que uma família saudável é uma família feliz, não é verdade? E aí a família estando feliz, está tudo bem com a saúde mental dessa família. Não vai precisar de especialista, não vai precisar de ir para o médico, né? Não vai precisar de nada disso. E além disso, você ainda vai estar criando momentos inesquecíveis com os seus filhos. Momentos que eles vão levar para a vida toda, para o resto da vida deles, porque foi construído um relacionamento de empatia, de diálogo, de comunicação, de uma rotina saudável, de presença, né? De busca de acertar mais do que errar. Tá legal? Então, esse é o recado que eu deixo para vocês hoje, né? Espero que tenha feito sentido, que tenha sido bom, prazeroso para vocês. Vocês podem falar comigo sempre que vocês quiserem, é só entrar lá no meu direct e falar comigo, @psicopedagoga Magda Zenetti, e eu falarei com vocês. E se preparem para a próxima Masterclass, a Masterclass de julho, porque nós vamos falar sobre roti- rotina, nós vamos falar sobre regras e sobre limites, né? Será que regras e limites são empecilhos para um bom convívio com a família na hora de estudar e na hora de fazer o dever de casa? Então, vamos aguardar a Masterclass de julho para nós falarmos sobre esse tema e conversarmos mais sobre família, sobre o estudo da família, sobre o dever de casa e sobre tirar de vez esse estresse da vida de vocês. Não esqueçam também que eu tenho o programa Para a Paz, que é uma mentoria onde eu ajudo famílias a se organizarem para trabalhar com os filhos, o dever de casa e a rotina de estudo, tá legal? Pessoal, olha, um grande abraço, foi um prazer estar com vocês aqui até agora, muito prazeroso. E aí, então, nós voltamos no mês que vem, falando sobre regras e limites, ou limites e regras, tá? Mas com certeza, vamos pensar, vamos pensando. Será que vai ser um empecilho? Será? Fica aí essa interrogação no ar, tá bom? Pessoal, um abraço e até o mês que vem. Tchau.